Bom dia, vamos começar mais uma aula hoje de introdução à economia, que é a organização de mercados. Quais são os diferentes mercados que nós temos em economia? Vamos começar com a economia das empresas, né? Aqui nós temos algumas perguntas sobre quando um mercado tem mais do que uma empresa, a forma como as diversas empresas interagem passa a ser determinante para o resultado de cada uma delas. Quais as circunstâncias em que o aumento do número de empresas no mercado leva a quebras nos preços e lucros? Quais as circunstâncias em que tal não acontece? O que, a- o que e que as empresas podem fazer para evitar que as concorrências eles eliminem os lucros? São perguntas que a gente vai buscar resolver aqui, né? Eu vou passar para frente. Mercados e competição. O que é o mercado? O mercado é onde existe a oferta, existe a demanda. Essas duas, oferta e demanda, elas se interagem. Então, o mercado é um grupo de compradores e vendedores de um dado bem ou serviço. O mercado, tradicionalmente, ele tem que ser limitado. O mercado do mundo, às vezes, é um pouco genérico demais, né? Via de regra, a gente fala um mercado de carros. Então, o mercado de carros em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, é um mercado específico, né? Via de regra, nós colocamos uma limitação geográfica no mercado para a gente conseguir analisar aquele mercado. Quando a gente fica muito subjetivo, fica muito difícil de ser analisado. Cada mercado tem suas próprias peculiaridades. Aqui a gente vai falar de praticamente quatro tipos de mercado nesse primeiro momento. Existem mais, mas são os quatro principais mercados que existem, porque cada um deles tem peculiaridades e as empresas interagem de formas diferentes em cada um desses mercados. Vamos por partes, né? Aqui é o primeiro mercado, é um mercado competitivo. Isso é um tipo de mercado. Existem outros, mas esse é o mais comum e esse é o mercado mais famoso na economia. É um mercado com muitos compradores e vendedores. Quantos? Muitos. A ideia é o seguinte, é que existe um número tão grande aqui que não é controlado por nenhum dos seus integrantes. Ninguém individualmente consegue influenciar os mercados. Ou seja, pode ser que existam cinco pessoas nesse mercado. Só que nenhuma delas de forma individual consegue influenciar. Ou pode ser que existam milhões, mas só que uma consegue influenciar. Então, o mercado competitivo é quando existem tantas pequenas pessoas nesse mercado que todas elas são pequenas em relação ao mercado. Produtos são homogêneos, existe livre entrada e saída e informação flui livremente. Produtos são homogêneos, então não importa se quem está fazendo isso sou eu ou o seu José da esquina. Existe livre entrada e saída. Existem alguns mercados que não existe concorrência, porque eles são muito difíceis de entrar nesse mercado. O próprio exemplo no nióbio é quem tem a mina de nióbio é a única pessoa que vai conseguir vender o nióbio, porque você não tem livre entrada de pessoas nesse mercado. E saída também é porque existem alguns mercados que é muito difícil de você conseguir sair deles, né? Mercados que são regulamentados, em que você não pode vender sua participação. A informação fluir livremente sobre o mercado, né? Então existem mercados em que a informação ela é sigilosa. Você não tem informação sobre isso, então ele não é um mercado competitivo. To- Outro fator importante: todos recebem o mesmo preço, todos recebem o mesmo preço pelo produto ou serviço vendido. Então vamos pensar no mercado um mercado muito simples, é a soja. A soja todo mundo tem que receber praticamente o mesmo preço, porque o produto em si é o mesmo. O mercado de livre concorrência, que a gente chama, né? Não existe lugar ou necessidade de despesas com marketing. Em produtos de concorrência perfeita, não adianta fazer marketing, na verdade. Então não adianta você fazer uma campanha falando que a sua soja é melhor. O mercado da soja é um mercado que tanto faz o produto que você está vendendo. Tanto porque existe uma padronização em que pequenas variações do seu produto não conseguem fazer com que o preço seja mais alto. Pequenas ou até médias, né? A variação tem que ser muito grande para você sair desse mercado. Então aqui nós temos os quatro mercados que nós estamos falando. Número de firmas e o tipo de produtos. Número de firmas. Quando só existe
uma firma no mercado, né? A gente chama isso de monopólio. É a distribuição da água, que é a SEMAI ou a Sabesp ou qualquer outra empresa que seja via de regra são estaduais ou de capital misto, né? Serviço de correios, né? Só existe um serviço de correio a nível nacional. Em algumas regiões do país a gente tem um pouco de concorrência. Quando a gente tem poucas firmas, a gente cai no chamado oligopólio. Em São Paulo, a gente tem algumas empresas que podem prestar o serviço de logística, né? A nível nacional, a gente só tem uma grande empresa, que é o Correio. Mas quando a gente pega um lugar um pouquinho menor, a gente pode ter um oligopólio. Por exemplo, na TV a cabo. No Brasil, a gente praticamente tem menos do que 5 empresas de telecomunicações, né, que atingem o cliente direto. E essas 5 empresas, na verdade, hoje são 4, diminuindo para talvez 3, que elas controlam o mercado de TV a cabo, o mercado de TV por satélite e o acesso à internet. Então, você pode escolher entre Vivo, Claro ou alguma outra que talvez seja mais local. Mas o número é muito pequeno, cabe na palma da mão o número de acesso à internet que a gente pode ter, né? Agora, quanto ao tipo de produto, né? Nós podemos ter uma competição monopolística, que é na qual o, o produto em si se diferencia. Então, por exemplo, o livro. O conteúdo do livro importa. O filme importa, né? Se o filme for bom, ele vai arrecadar mais. Se o filme for ruim, ele vai arrecadar menos. Então, a competição monopolística é quando você tem um pequeno monopólio dentro daquele universo e ele concorre com outros, né? Na competição perfeita, não importa. O leite é tudo igual. A marca varia um pouco, mas o mercado de leite é muito homogêneo. Os produtos agropecuários, de uma forma geral, estão no mercado de competição perfeita, que a gente chama. Ou seja, o que importa nesses mercados não é o mercado, ele é totalmente tomador de preço. O que importa é você ter um custo de produção mais baixo. Então, quanto mais baixo é o custo de produção, melhor. Na competição monopolística, você tem um pouquinho de poder sobre influenciar na receita. É um pouquinho. O monopólio é o ponto máximo em que o monopolista ele praticamente ele consegue definir a receita dele. Então ele tem o poder quase que total, porque só ele produz aquilo. Então ele tem uma quantidade demandada e ele vai produzindo baseado nisso. Muitos monopólios são regulamentados pelo Estado para que não exista um lucro absurdo. O lucro ele tem que estar dentro de uma margem. E o oligopólio é um sistema intermediário. Né? Indo para frente, o que é concorrência? Um mercado perfeitamente competitivo tem as seguintes características: existem muitos vendedores e compradores ao mesmo tempo no mercado. Todos individualmente detêm uma pequena parcela do mercado, ou seja, eles não influenciam. Os bens ofertados pelos vários vendedores são muito semelhantes, pequenas variações. As firmas podem entrar e sair livremente do mercado, não há barreiras de entrada e saída. Pode ser barreiras legais, né? Por exemplo, a comunicação no Brasil é um mercado que é regulamentado, então eu não posso simplesmente abrir uma televisão no Brasil ou abrir uma rádio, é uma concessão pública, então o governo ele tem que autorizar, e ele autoriza isso por um prazo como 20, 30 anos. Então, durante esse prazo, uma empresa ela tem a concessão. Então, por exemplo, é, o caso da existia no Brasil um caso de que uma concessão de uma empresa de um apresentador famoso, um apresentador mais famoso do Brasil, ele vendeu isso para um bispo. Então ele vendeu o direito ao monopólio da comunicação, que no Brasil existem poucas empresas, existe um oligopólio, mas especificamente de comunicação, de poucas empresas que podem ter o sinal aberto da televisão. E naquela época, o Silvio Santos vendeu uma parte da participação que ele tinha numa grande emissora. Por quê? Era uma barreira de entrada, isso, uma barreira de entrada legal. Existem barreiras de entradas que são físicas, como por exemplo as próprias minas, né? Minas são lugares que fisicamente você não consegue chegar. O Ike Batista tinha algumas minas na Amazônia e muitas pessoas sabiam que aquelas minas de ouro estavam na Amazônia.
Só que para você chegar até lá, existia toda uma barreira física, né? Então, depois que chegou lá, tirar o ouro era fácil, mas tirar o ouro não era o problema, era você chegar até aquele lugar. Então, existe uma barreira natural para você conseguir chegar naquele local. Não há custos irrecuperáveis, os sunk costs. Sunk costs são investimentos que são feitos uma vez e você não pode mais voltar atrás. Então, você construir uma fábrica, às vezes, pode ser um sunk cost. Por quê? Depois que construir a fábrica, ela não pode ser modificada para outra coisa. Então, é um custo que não é recuperável. As informações fluem livremente e sem custos, o que é uma coisa muito importante, né? Existem mercados em que a informação não flui. É, mercados que informação mercados que são ilegais, muitas vezes acabam tendo a informação não é fluida. Como resultado, suas características, o mercado perfeitamente competitivo tem as seguintes consequências, né? As ações de um único comprador ou vendedor não têm impacto no preço do mercado. Cada vendedor ou comprador assume o preço, ou eles são price takers, né? Então eles assumem esse preço, eles não têm poder de decidir o preço. Eles não impõem condições, um grande número de vendedores de produtos semelhantes, eles não reúnem ou impõem condições desfavoráveis ao mercado. Eles não manipulam o mercado. Quanto maior o número de produtos, melhor qualidade, melhor preço, inovações, melhor serviço, melhor atendimento. São mercados que, por natureza, eles sempre estão numa corrida para ser melhor. Concorrência na compra, na venda, em alguns casos. A empresa não tem poder de mercado, precisa aceitar o que lhe oferece. Tá. Exemplos de mercado competitivo com aumento da demanda. Aqui a gente vai ter um aumento da demanda de alguma coisa. E vamos ver como que o preço e a quantidade, o que acontece com elas no curto prazo. Né? O aumento da demanda e o preço e a quantidade no curto prazo fazem com que exista lucro. Porque o preço excede o custo total. Então vamos por partes. Eu vou colocar no gráfico aqui, vai ficar mais fácil. Vamos analisar nossos gráficos aqui, né? Nós temos o preço aqui nessa eixo e a quantidade, ok? Nós temos o custo total médio, que é essa linha aqui, e o custo marginal, certo? Então nós temos esse ponto. Que daqui nós também temos o preço, então esse preço e esse são iguais, e as quantidades, a quantidade da firma e a quantidade do mercado. Percebam que esses dois eixos são diferentes. Esse daqui é menor, porque é só da firma. Esse é o mercado. Então tem muito mais coisas nesse mercado. Muito mais firmas que faz com que a quantidade do mercado seja superior. Quando a demanda é decrescente, a oferta é crescente. A oferta, está em S porque é supply em inglês, ela está crescente. Quando a oferta e a demanda se igualam, nós temos o ponto em que o mercado está, que é a quantidade demandada e o preço demandado. Esse preço vai ser igual ao custo marginal. No caso, o custo marginal será igual à receita marginal, sempre. Isso é uma máxima. O que a gente tem? A gente tem um choque de demanda. Aconteceu alguma coisa nesse mercado e o que aconteceu aqui? A demanda em D1 foi para D2. Então, a nossa curva, né, que não é bem uma curva, é uma reta, na verdade, ela se deslocou para cá. Vamos ter um caso que houve o álcool em gel. Houve uma pandemia, a demanda por álcool em gel, ela simplesmente saiu daqui e ela, no curto prazo, ela foi para lá, bem rapidamente. Houve um choque. Um choque de curto prazo, um choque de demanda, que a gente chama. Então todo mundo quis comprar álcool em gel. O que aconteceu? O preço saiu de 1, foi para 2, certo? E a quantidade demandada também. Na verdade, a quantidade demandada aumentou, o preço também. O que aconteceu com o lucro das empresas que produzem álcool em gel? Explodiu, pá. Por quê? O custo marginal está acima do custo médio. Então, no longo prazo, isso não acontece. Por quê? As empresas de bebidas começam a produzir álcool em gel também. Então, nós vamos ter que o S1 vai vir para o S2, ou seja, a curva de oferta que antes estava aqui, ela vai se deslocar e vai vir para cá. Ao se deslocar do S1 para o S2,
Nós voltamos ao preço original, P1, mas a quantidade continua sendo maior. E volta o custo marginal está no mesmo ponto. Então, custo marginal e receita marginal elas vão se voltar a se igualar. Melhor, o custo total médio e o custo marginal vão se igualar ao preço. Tudo vai se igualar aqui. Então, nosso preço ele vai voltar, a quantidade ofertada vai aumentar no longo prazo. Quanto tempo é longo prazo? É até o mercado se adaptar. A curto prazo, a capacidade de produção ela é fixa. Então, a gente demora um pouco para conseguir aumentar a quantidade produzida. Quando nós temos esse choque, nós conseguimos voltar a esse ponto, certo?